Só fazendo uma recapitulação rápida. Aula passada a gente fez uma análise de SD no mapa terminal. Hoje faremos uma análise e uma contextualização de Hardpoint no mapa Apocalipse. E novamente vai ser no POV do Azarado, tá? Foi uma partida de ranked, então vai ter muitas coisas que não funcionam 100% no competitivo, mas também vai ser tão interessante quanto, porque no final das contas, a noção é a mesma. O que muda é o sistema de jogo, ou seja, com regras ou sem. Tá? E claramente a parte de team play e tudo mais. Então, aqui eu vou dar uma resumida de como funciona o mapa e como aplicar a noção de spawn. Para quem não sabe como funciona a noção de spawn, a parte básica mesmo, o spawn ou respawn, é a prática onde você morre e renasce em um local. Então sempre tem 2 locais fixos, iniciais de cada mapa. Claramente sempre inicia pelo P1, que é o primeiro ponto. Então nesse P1, a gente tem 2 spawns. O spawn CT, que é o templo, e o spawn TR, que é lá na fazendinha, no fundo da base TR. Beleza? Só que tem uma coisa que é muito interessante nesse mapa e funciona para todos os mapas também. Quando um ponto ele é no centro do mapa, ele costuma ter ramificações. Mas o Apocalipse ele é um mapa interessante, porque ele não é um mapa que permite ramificações, porque ele é um mapa extremamente direto e retangularzaço. Ele é muito retangular e muito curto. Então ele basicamente só tem 2 lados. Ele é, vamos dizer assim, ele é binário, né? Ele tem 3 trajetórias, como todo mapa, mas no geral você joga em 2 blocos, que é o bloco dessa região lateral e o outro dessa região lateral para a esquerda, tá? Então como que funciona isso na prática? A gente tem uma ramificação no ouro, ou seja, um player que morre P1, nascendo normalmente templo, ele pode nascer aonde? No ouro. Então ele pode nascer pro ouro. Mas como que isso acontece? Por que ele não nasceria templo? Isso acontece quando a gente normalmente costuma fazer o quê? Colocar players para essa região do mapa, isso em relação ao P1, players nessa região do mapa, aonde pesa o spawn para onde? Pro ouro. E é por isso que a gente pode nascer ouro, por peso de mapa. Acontece a mesma ideia em Standoff. Vou passar para vocês. Em Standoff acontece a mesma ideia no P1. A gente normalmente nasce azul e feno. O spawn ramificado é no posto e o outro é no Sedex. Mas, quando a gente joga muito para estátua e quebrado, nesse P1, esses 5 que morrer ponto, cadê ele? Ele pode nascer aonde? Quadrado. Porque o spawn que era Sedex foi puxado para o quadrado porque está mais próximo do time dele. Então ele nasceu aqui por peso de mapa. E essa ideia de peso de mapa é a ideia primordial da noção de spawn. Como que a gente pode pôr isso em prática? Mata-mata. Quando você joga um mata-mata, quanto X1, quanto coletivo, né, 5v5, vocês sempre vão nascer em um spawn, por quê? No mata-mata são diversos spawns. No HP é o spawn limitado. Então, isso também é interessante. Por exemplo, no mata-mata você tem esse spawn inicial e tem vários outros pelo mapa. Vários outros mesmo. Então você sempre vai nascer em um local que seja distante do time inimigo e próximo do seu time. Então aqui, nessa situação onde meu time todo está no feno, eu não vou nascer geladeira, eu vou nascer para onde? O mais próximo possível. Junto com eles ou pro L ou posto. Essa é a ideia de peso de mapa. Ou você vai nascer contrário do adversário, distante, como se fosse um sistema de jardas no futebol, ou você vai nascer próximo do seu time, tá? Essa é a ideia. Se alguém ficar com dúvidas, é só me interromper, sem problemas. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. E é por isso que no Apocalipse a gente pode nascer no ouro. A gente pode ter
colega nosso nasce no ouro porque a gente está pesando para esse spawn do ouro. Que ele é criado, forjado através do peso de mapa nessa região, que alguns chamam de pulo, cat, muro, leão, montanha, tem muita cal. Mas essa região aqui do pulinho, passagem para o P2. Tudo bem? Mas por que o pessoal fica aqui e não fica para essa região para poder manter o templo? Primeiro que o spawn... Pode falar? Posso fazer uma pergunta? Claro. E se você forçar um spawn trap fechando os 3 pontos possível, corre o risco de virar o spawn pro nosso? Sim, sim. Ó, vou dar um exemplo, antes de eu falar o que eu iria falar. Vamos dizer que nessa ideia, os 4 aqui jogam pro ponto para frente, ou seja, um vai ficar ponto, outro vai dominar as outras trajetórias. Então esse cara vai pegar TV e esse cara vai pegar escuro. Tá? Esse cara do escuro, ele foca de quem vem rato e quem já tá chegando TV. TV é aquilo. E esse cara da TV, ele pega os caras saindo do spawn, de longo alcance. E esse número 2, ele pega quem tá vindo cubo de frente, tá? E também quem tá vindo L, ou seja, ele pode fazer avanços. Nisso, repare que a gente está dando contato com o spawn do inimigo, colocando muita pressão. Só que o nosso spawn está muito longe do nosso avanço. A gente está ultrapassando uma linha que é muito importante, que se chama linha de spawn, tá? Então, quando você ultrapassa essa linha de conflito, avançando ou recuando, né, ou o inimigo avançando contra a gente, vai contestar o spawn, ou nosso ou deles, e vai ter mudanças. Então, nisso, se a gente matar um player deles, 2 players deles, esses 2 players podem nascer distante da gente, trocando o spawn. Porque a gente está avançando, está dando conflito com o spawn deles. Entenderam a ideia? Se a gente matar os 5, faz o quê? Os 5 vão nascer juntos? Não, isso não acontece. Tentem relembrar algum momento que isso foi possível. Não teve. Se vocês jogaram pelo menos uma vez Hardpoint, vocês repararam que nunca nasceu 5 players do seu lado. Perdão, 4 players do seu lado. Contando com você. Nunca nasce 5 players juntos. Então, desses 5, 3 vão nascer juntos e 2 vão nascer separados. Qual o spawn separado é mais próximo desse tempo? O ouro. Mas, se a gente estiver pesando para o ouro, mesmo que o restante do time esteja avançando, esses 2 players vão se manter no mesmo spawn. Ou seja, a gente consegue fazer uma trap com esses 2 players um tempão. Sabe uma coisa que é muito interessante? Que a gente faz isso em Summit e também em Slams? Quando a gente consegue aplicar uma trap em Slams, sempre vai reduzindo o número de players que aparece. Isso é interessante. Se você vai lá avançado no mapa de Slams, P1, você avança ali pelo templo e aquela área da van, que você pega o inimigo vindo do spawn, você mata 1, 2, 3, 4 vezes, o inimigo começa a vir devagar, parece que tá vindo menos players pra cima de você. Isso significa que outros players estão nascendo mais afastados de você. Então eles podem pegar outros caminhos. Então é mais ou menos assim que funciona. Ou flip spawn, ou alguns se mantém e o restante nasce flipado. Fez sentido pra você, mano? Conseguiu entender? Sim, tranquilo. Fechou. Então é mais ou menos assim que funciona. Claramente, essa é uma ideia um pouco mais avançada, mas é perfeitamente viável para a situação. Inclusive, é muito interessante que vocês saibam disso. Toda vez que vocês avançam muito e não tiver peso o suficiente para manter, vocês vão flipar spawn. É padrão. Em Ascenda acontece muito. Vocês assistindo uma partida competitiva, no P3, por exemplo, de Ascenda, sempre nasce muita gente espalhada, trocando Poço, Lucasinho, Pier, toda hora. Por conta disso, são muitos avanços do ponto para frente e do ponto para trás. É por isso que existe uma função chamada âncora. Para que serve esse âncora? Para evitar essas flipagens de spawn. Então, pegando o gancho aí da pergunta do nosso parceiro, para evitar que isso aconteça, a gente faz a aplicação do âncora, que é o cara que vai pesar infinito para esse spawn que a gente tem interesse. Que nesse caso, do P1, a gente quer ter interesse no ouro, que é mais fácil de controlar, é mais próximo do ponto, tem mais conforto de domínio de mapa e está mais próximo do P2 também. Então, numa rotação, a gente tem vantagem. É mais ou menos assim que funciona. Beleza, rapaziada? Então, isso tudo é em relação ao mapa.
a estrutura dele é o P1. Ele é um ponto no meio do mapa e aberto. Então é difícil de vocês conseguirem controlar as coisas e facilmente pode ser moldável. Uma outra coisa interessante falando de domínio de mapa. Esse é um mapa de AR. E o motivo dele ser um mapa de AR é porque tem muitos cover e muitos posicionamentos roubados que você só consegue pegar sendo AR ou ML. Então, o exemplo que eu falei da montanha, né, dessa área aqui do pulinho, ele consegue controlar diversas trajetórias. Tanto costa, tá? Quanto frente. E aí ele controla cubo, ele controla a rua principal, ele controla quem vem TV, quem passa pela ponte, quem chega no mapa, quem vem pela ligação, essa área aqui do olho, e o flanco, inclusive o flanco pelo escuro. Resumindo, ele vê tudo. Ele vê tudo. Por isso que essa área é muito roubada. Não é só por conta do spawn. Na verdade, hoje em dia, o spawn a gente nem tá ligando tanto. Por isso que o âncora ele perdeu muita força, de importância. Porque o objetivo hoje é jogar em cima do ponto com plays rápidas. Então o spawn ele vai ficar toda hora mudando. Então, basicamente, o time todo tem que saber que avançou, vai mudar spawn. E a gente fica sempre o quê? Vamos apagar isso aqui. A gente sempre fica fazendo o quê? Indo e voltando. Matou frente, volta, olha a costa. Matou costa, volta, olha a frente. É um esquema muito legal de se fazer, que é o que acontece no P3. Se vocês pararem para pensar. Nesse P3 na Ranked, principalmente, é uma loucura. Porque tem gente costa à frente, costa à frente, costa à frente. O tempo todo. Por conta dessa flipagem de spawn. Beleza? Então é mais ou menos assim que funciona esse mapa. Falando novamente de spawn, agora passando para outro ponto. O P2, ele tem 2 spawns, tá? Mas sempre tem como você forçar um spawn ramificado pela situação de jogo, tá? Então, o spawn padrão e o âncora é o templo, tá? Você pode nascer um pouco mais próximo do seu time, geralmente, ouro, mas é uma situação onde o inimigo tá rushando no meio. Mas isso é papo para outro dia, que é a ideia de spawn detalhado, tá? É um pouco mais complexo que tudo isso, precisaria ficar 2 horas falando sobre. E o spawn padrão de outro local, o errado, né? Quando a gente não tem âncora, a gente chama de spawn errado, é a área da vovó, tá? E pode acontecer de vocês nascerem aqui no cubo. Quando você nascer cubo, cuidado, vai ter gente também nascendo onde? Aqui na vovó. Então vocês podem acabar se enfrentando nessa passagem. É interessante vocês saberem disso. Beleza? No P3, são 2 spawns fixos. O âncora, dessa vez, essa parte de baixo. E o spawn errado no templo. Por que o templo é o spawn errado e não a parte TR? Porque a parte TR, esse lado TR, por que parte? Porque você pode nascer mais próximo ou mais afastado. Ele já é a rotação para o P4. Então o âncora, ele sempre é uma facilidade de posicionamento, de spawn, de vantagens e também de rotação. Então a rotação P3, P4 é mais fácil por baixo. Fora isso, se a gente dominar esse P5 aqui, que no caso não existe P5 no mobile, né? É um mapa focado no console, então por isso que está 5 pontos. Quando você domina essa área aqui que a gente chama a casa do P3, né, do âncora P3, você consegue ter total controle desse spawn daqui de baixo. Então, se vocês posicionarem os plays mais ou menos assim, vocês conseguem total domínio desse spawn, tá? E conforto também de rotação. Então, esse é o melhor spawn. Você não consegue fazer a mesma ideia nessa área aqui de cima. É impossível, porque o ponto é muito escondido. É mais por isso. Tá bom? Então a gente só tem esses 2 spawns. Ponto final. Bem de boa. No P4 a gente vai ter também 2 spawns, porém vai ter um ramificado. O ramificado é aqui embaixo, no ouro falso. Tá? É na rampinha escuro pro templo. O spawn certo é essa área aqui de baixo. Tá? É muito roubado esse spawn, mas a gente não foca muito nele. Porque o ponto, ele é um ponto onde você precisa chegar nele de uma forma onde você não consegue jogar de fora. Você não consegue jogar de fora do ponto. É sempre em volta do ponto. Tá? E o âncora errado é o ouro. O verdadeiro ouro. Então pode acontecer de você nascer ouro, passar pela liga e nascer um cara no ouro falso e passar, pulo e te pegar passando. Pode acontecer. Inclusive, se você nascer aqui, seja esperto e suba nessa área para matar a gente vindo desse spawn errado. É muito interessante. Beleza? Fechou. Então esses são os spawns
do mapa Apocalipse. Agora sim, a gente está pronto para ir para análise e entender tudo que for falado, pelo menos na parte básica de Hardpoint. O spawn é a parte mais básica possível, porque você precisa entender de onde vai vir inimigos, pelo menos do local. Por exemplo, eu tô ponto, vou fazer um setup ponto aqui, ó. Eu vou ser o número 1, tá? O meu time está posicionado mais ou menos assim, nesse ponto. Ou seja, aí eu tenho um OBJ, um cara focado em âncora, um cara dando um cover pro meu OBJ e o número 5 que está bloqueando o flanco pro meu âncora não morrer costinha, tá? Meu âncora é esse cara. E eu tô aqui, pimposo, de boa, olhando frente. Por que eu sei que frente, ou seja, ligação, é o local mais provável para eles virem? Porque eu sei que eles vão estar nascendo no ouro, já que a gente está nascendo embaixo. É bem óbvio mesmo. Se eu estou embaixo, o inimigo está lá em cima. Ponto final. Por isso que esse mapa ele é bem simples na noção de spawn. Mas e aí? Se ele nascer aqui em cima, ele só tem a ligação para poder passar? A resposta é não, é muito óbvio. Ele pode passar pelo meio. Mas é por isso que a gente tem um player bloqueando essa área. Então, se esse player está vivo, significa que ninguém passou por ele. Então, só vai vir em frente. Então, eu não preciso olhar a costa. Eu olhando no minimapa, eu sei que o meu aliado, número 5, está olhando o cubo. Se ele está olhando o cubo, ninguém vai vir em costa. Até porque tem o âncora também lá atrás, forçando o nosso spawn, pesando para o nosso spawn certo. Então, o inimigo só pode vir em ligação. Se ele só pode vir em ligação, eu só vou olhar a frente. Parece tudo meio óbvio, mas na hora da play, toda hora alguém se confunde. Alguém pensa em olhar costas sem necessidade, faz avanços sem necessidade, fica meio perdido. Então, com essas ideias, você nunca mais ficará perdido. Então, simbora para análise. Certo. E eu não entendia por que os malucos iam toda hora. Porém, por causa disso. Tá, o nosso player, ele tá de AR, tá? De AR aqui, jogando pro ponto, tem alguns posicionamentos bem legais pra ele poder aproveitar, tá? Ele vai jogar pro ponto, mas um ponto é legal que ele aproveite essa região lateral. Por quê? Porque essa região lateral, que a gente chama de areia, ele consegue controlar o local mais difícil de você controlar dentro do ponto, que é o escuro. Porque o escuro é um spot, é uma passagem muito forte para poder contestar ponto. Tá? Porque meio que ela fica fora de visão de quem está em posicionamentos roubados aqui nesse P1. Então o escuro é a parte que pode complicar o ponto. Então ele estando no GR, ele pegando um posicionamento assim, de vantagem, onde ele não se expõe muito para o restante do mapa, ele consegue ter esse controle dos caras que vêm escuro. Então é uma possibilidade de jogar um pouco mais colado aqui no cubo, para areia, um pouco mais afastado olhando o cubo e o escuro além da rua. Ele também pode jogar pelo caminhão, fazendo o strafe para o cubo e para o escuro, aproveitando o red glitch do barril. Como também ele pode jogar um pouco mais avançado aqui para essa região do escuro, olhando também o escuro e a rua. E baita o cubo. Baitar significa que ele vai deixar o cara pular e vai esperar essa jogada dele para poder matar. Então ele fica ligado nisso. Claramente ele pode ter cover desse carinha aqui, ó, no minimapa. Por isso que é interessante a gente olhar o minimapa, para entender o que está acontecendo. Olhando o minimapa, a gente tem um aliado, e também à frente da tela, né? A gente tem um aliado pegando TV. Então significa que o inimigo só vai vir de frente. Ou de ladinho, sem lá ele. Então o inimigo que vem pelo cubo, o cara da montanha olha. Então a gente já elimina ele. Então a gente, dentro do ponto de AR, só precisa se preocupar com duas trajetórias. O que fica bem tranquilo. Por que é interessante a gente ter essa visão de jogo? Para a gente saber qual vai ser o melhor posicionamento pegar para ter vantagem sobre os inimigos que estão vindo. Para ter vantagem de gunfight, tá? É muito importante isso. Muito importante mesmo. Jogando em Ranked, sem fazer nada, você só prestando atenção no que está na sua tela, né? Você já consegue prever várias coisas e jogar muito bem solo. Você não precisa de um time. O time só facilita tudo isso. Facilita o seu trabalho, né? Muito smoke pole. Até agora o contato tá vindo do escuro e cubo.
Como ele ficou muito exposto, toda hora colocando a cara, ele tomou a bang e não pôde se manter vivo. Por quê? Ele estava exposto o suficiente para não conseguir reagir. Ele estava ali, tipo, doidinho para morrer. É tipo isso. Por quê? Ele ficou toda hora botando a cara sem necessidade. Aqui é o momento que ele deveria ter a calma de escolher uma marcação ou duas para poder se concentrar. Porque claramente ele tem desvantagem de combate frente a frente. Porque ele é um AR, não é SMT. Então, pô, uma vantagem clara é ele pegar esse Red Glitch para poder aproveitar o ponto. E à frente. E aí, se necessário, ele olha escuro ali rapidinho, como eu tinha mencionado. E se por acaso vem uma bang, era só ele deitar e ficar de boa. Então, como ele ficou toda hora se expondo para essas áreas, acabou que ele tomou bang e só morreu. Então é interessante saber esse tipo de coisa, justamente para não morrer igual um bobo. Aparentemente o povo da Ranked não gosta muito de buscar o pulo, então basicamente o time dele vai sempre ter vantagem ali de marcação recuada pelo pulo. Então ele tá só indo ponto. O que é interessante aqui, ele tá toda hora indo ponto frente. Reparem isso, ele nice vai ponto, mas ele sempre vai ponto pela mesma trajetória, que é essa trajetória principal aqui da rua. O que ele ainda não fez? Aproveitou o posicionamento de vantagem dele de AR. Vou voltar um pouquinho para a gente poder entender melhor sobre. Assim que ele chega aqui, tudo bem, ele vai fazer uma ótima granada, que é sempre bom fazer granada ponto. Mas uma coisa a gente já sabe, temos um aliado ponto. A melhor forma de a gente dar cover para esse aliado e chegar firme nesse P1, principalmente de AR, é garantir essa parte de cima. Onde essa parte de cima do mapa, da ponte, tem muita vantagem de quem está chegando no ponto. Entenderam? Então, se ele constrói essa narrativa de jogar pelo posicionamento roubado, que seria a janela do mapa, e rushar rápido, point, TV, para controlar melhor o spawn, ele vai ter mais conforto no ponto. Por que é importante ter Slayer que faça isso? Para poder dar conforto ponto. Se você só jogar ponto, você sempre vai tomar pressão do adversário por trajetórias que você não está controlando. Porque esse player ninja, ele pode tomar de todos os lados possíveis, menos costa. Então ele toma do cubo, da rua, da ponte, do escuro. Se ele vai para essa região onde eu falei, onde o Luke está, ele consegue dar cover para todas essas trajetórias que eu mencionei. Claramente ele vai ser mais forte em mais uma do que outra. Por exemplo, ele vai ter mais vantagem de gunfight de quem vem rua. Então o ninja, ele vai se preocupar de quem vem escuro. Então, se o ninja foca escuro e ele dá cover em todo o restante, a gente consegue construir uma double team, né, uma team play entre ele e o ninja, onde ambos conseguem manter o ponto super confortáveis, todo mundo na sua vantagem. Não estou falando que não é para ele pisar ponto, mas tem que saber sair jogando. A gente não precisa de player ponto rápido. A gente precisa de domínio de mapa. E essa ideia de domínio de mapa é muito importante para a gente ter. Isso vale para qualquer arma. Se ele fosse SMT, o que mudaria é, ele não me inventaria de ficar no mapa. Ele gostaria de fazer o quê? Puxar ponte, pegar TV, pular escuro. Então a atitude mudaria, mas o objetivo seria o mesmo, domínio de mapa. Uma play legal também para se fazer, vou até voltar um pouco, é ele buscar escuro, direto. É bem roubado, inclusive. Chegando aqui, ó, inclusive o Luke tá passando, ele poderia avançar pelo escuro e fazer toda a play do escuro mais avançado e do escuro e ponto. Então repare que é uma trajetória diferente, que dá um resultado totalmente diferente também e importante no ponto. Ele vai ter mais vantagem de gunfight, vai se expor menos, vai surpreender o adversário. Então tudo isso é muito importante, tá? Boa gunfight, boa gunfight. Ele reage muito bem, então é muito positivo. Bom, já é momento de rotação. Ele nasceu errado. Nesse momento que você nasce errado, é importante você olhar minimapa. Pô, basicamente o time todo dele tá no próximo. Por que ele não nasceu próximo? Porque teve contato lá no spawn do âncora, por isso que ele não nasceu no âncora, né? Ele poderia ter esperado para nascer, para ver se o time dele conseguisse pesar pro âncora e dominar o âncora. Porque o time dele começou a avançar muito.
Aqui, ele pode fazer o quê? Pegar rapidamente a liga, porque a liga, ele mataria quem estivesse fazendo a quebra pela liga e reforçaria o ponto. Ou ele pode fazer o flanco pelo meio para focar em matar quem está indo pegar o âncora. E ele dominasse o âncora. Então ele tem duas possibilidades. Focar o OBJ e focar o âncora. Vamos ver qual ele vai tomar. Comendo âncora. Ele foi ponto de início. Matei um. O time dele todo cagou pro âncora, mas tudo bem. Ele já puxou uma SMT do nada. Ó, nessa ideia aqui, onde o time dele escolhe... Vou até puxar pra cá isso aqui. Onde o time dele escolhe... Ah, beleza. Escolhe jogar pro âncora. Aqui era interessante ele fazer o quê? Qual que é o gap, né? Qual que é a falha da marcação deles? Vamos olhar agora para a tela. Essa região de onde ele veio, a liga, porque a gente está focando em buscar o spawn de cima, significa que o inimigo vai nascer no spawn de baixo. Dito isso, o inimigo também pode aproveitar outra trajetória que eu falei, de pegar meio. Então essa região aqui do pulo, ela tem que ser valorizada pela gente. Por ele, no caso. Então ou ele marca essa região, ou ele marca essa região. Aí a escolha é de facilidade. Ele pode fazer os dois, inclusive. Boa, ele faz, muito bom. Bom avanço. Olhinho. Boa. Então ele faz aqui duas jogadas muito boas, muito importantes para dominar o ponto. Com bons avanços. Fica no ponto aí, qualquer coisa pra ele. Mano, eu vou aprender. Nossa, deixa eu só ver se ele consegue pegar o arco antes. Então vamos fazer. Eu acho que não. Se ele pensa no arco, olha a possível jogada. O carrinho tá indo, certo? É óbvio que vai vir gente daqui. É só olhar a minimapa. Se ele sobe no olho e ele mata alguém que o carrinho pegou, ele já pegaria o quê? O arco. De arco, ele faz essa play de avanço, puxa o arco e mata todo mundo e continua avançando para fazer o quê? Trap. Porque ele pode avançar tendo gente no âncora. Só ele avançando não é problema. Ele pode ficar matando e voltando. Então ele mataria os caras aqui, voltaria, aí voltaria de novo para matar, recuaria. Então ele poderia fazer uma ótima play com trap, de trap no caso, né? Utilizando o arco. Então é uma possibilidade que ele pode fazer no futuro, ou vocês aí com qualquer operador. Mas foi bem na hora que ele botou a cara que ele pegou o arco e se ferrou, né? Porque era meio óbvio que ele tava rushando de SMT. Contra os caras de frente. Os caras de frente. O arco aqui só não foi muito bom porque o ponto já era dele. Ele scrap, 15 segundos. Ele poderia usar esse arco no P3, que era muito mais forte e válido. Ele morreu também, né? Igual um bobo. Acho que tem que carregar. É boa, ela é boa, mano. Então a ideia de valorizar o operador e pensar no operador é muito importante. Mesmo na ranked. Não importa. Focando em evolução, é isso. Já que a gente mudou o roteiro, né? E agora ele tá de SMT, como que joga nesse P3 de SMT? Trajetórias. Você pode aproveitar o escuro, mas a gente já viu que tá difícil passar escuro, até porque eles têm um escudão gigantesco no ponto. Então, a melhor play possível é aproveitar essa ponte. Ele aproveita a ponte, não precisa pular ponto, ele dá a volta TV, da TV ele pula ponto costa. Mata ponto costa, desce rato, corre para trap ou se mantém ponto. Então repare que é uma trajetória onde vai dar uma play maravilhosa para ele. A outra play possível era pular ponto pelo meio ou, se fosse a R, você de AR jogando esse ponto, sempre aproveite essa região do P1. Por quê? Do P1 você consegue olhar o ponto, olhar o rato, olhar o âncora, olhar o cubo. Depois de tudo isso, você consegue chegar a ponto e jogar pelo ponto ou voltar e se manter P1, porque do P1 você consegue fazer trap de quem vem desse spawn, que o azar tá vindo, que é o tempo, ou do spawn certo. Então é um bom posicionamento para dominar o mapa. Falando de domínio de mapa agora. Tô dentro da casa eu mesmo. Mamou. Mas sendo aí em cima, o time dele já tá chegando no ponto. Tem dois ratos. Aí, agora sim dá pra ele poder ir escuro. E tomou do rato.
Por que ele não tá conseguindo pisar ponto? Falta de domínio de mapa. Repara que o time dele todo chegou ao ponto e morreu pelo ponto. Eles não dominaram, eles não jogaram do ponto para fora. E essa ideia de jogar do ponto para fora é muito importante. Tipo agora, se não fosse um caso de rotação já, se ele estivesse chegando com o time dele, o time dele tinha que pegar rato, tinha que pegar ponte, TV, tinha que dominar P1, para poder manter o setup. Então é muito importante vocês saberem disso. Ele sozinho não consegue fazer tudo. Geralmente você sozinho vai pegar ponto e ficar pelo ponto, para pontuar e tudo mais. Mas se o seu time chega a ponto, você pode sair para fazer isso, que é bem legal. Aqui, em uma situação de rotação, o time dele não está em uma vantagem muito grande de rotação, mas eles quebraram um ponto. Possivelmente vai flipar spawn. Nessa ideia, ele pode rotar rápido pelo cubo, garantindo o cubo e o ponto. Fazer aquela jogada que eu demonstrei no tático anterior, pelo minimapa. De dominar ali pela região do entulho, que é bem roubada. Os caras vão avançar hoje. Novamente, rapaziada, se alguém tiver dúvidas aí, pode deixar no chat ou na live que o Motinho me alerta e dê pra mim que eu tiro as dúvidas. Se não, entra no Discord e pode hablar. Pai da morte. Ele tava esperto ali com a flipagem de spawn. É possível nesse momento, porque tem um doido avançando no spawn contrário, e aconteceu, como foi previsto. Mas ele se mexe muito no ponto de uma maneira que ele tá toda hora se expondo. Isso que é interessante. Ele não tá se mexendo para buscar curva, ele tá se mexendo para buscar gunfight. Sendo que é um ponto onde ele não faz muita coisa de SMT, de dentro do ponto, né? Então, se ele valoriza a vida aqui, nessa região da pedra, do pedregulho, esse inimigo, se quiser entrar, ganhar ponto, ele vai precisar matar ele. Só que ele tá recuado, escondido. Então esse cara teria que rushar nele. E aí, ele teria vantagem de gunfight. Então essa ideia de forçar o inimigo a vir para cima dele é muito importante. É uma ideia, é uma noção de jogo de SMT que falta nos players, principalmente do competitivo, mas, falando do Azarado, seria interessante. Porque ele se mexe muito, mas ele se mexe muito para sair do cover para buscar gunfight. Por exemplo, agora. Agora, ele teve essa ideia de flipagem perfeita. Ele fez uma granadinha na VOR, mas faltou a trajetória L. Ele poderia ter rushado L. Ah, mas e o ponto? Depois pisa. Tem um aliado aqui do lado também, ele pisa. Pense que esse aliado vai fazer o objetivo, tá? Pode não fazer na hora, mas pense que vai. Para você conseguir dominar o mapa, meio que fazer tudo ao mesmo tempo. Você sai do ponto, com essa granadinha, mata quem vem L, mata quem vem cubo, e volta a ponto. Não fez isso? Ficou ponto? Olha como ele joga, rapaziada. Ele olha à frente. E tudo que ele faz é no slide também, né? Olha à frente, não dá. Aí ele repara que deu merda aqui, ó. Essa região aqui. E vai vir gente cubo. Ele já tinha previsto que fliparia spawn. Olhando o minimapa, a vovó é nossa, então só vai vir inimigo da onde? Essas duas trajetórias que eu mencionei. Fora a vovó. Se ele ficar onde ele tá, ele vai morrer. Sem que os caras precisem rushar. O que ele facilita muito para quem tá fazendo a quebra. Então, o que ele deveria fazer? Falando de movimentação. Se mover pro cover do pedregulho. Correto? Se movendo pro cover do pedregulho, ele chamaria esses caras pra gunfight. Entenderam? Senão, ele se mantém pontuando. Se chama valorizar a vida. Tá? Ele valorizando a vida ponto, se o inimigo rusha nele, aí sim, galera, ele pode rushar nos caras, ele pode avançar. Porque os caras vão estar na área dele, onde ele tem domínio. Entenderam? Isso aqui é fundamental. É simplesmente fundamental. Da mesma forma que ele tem vantagem nessa situação, o AR tem desvantagem avançando. Por isso que a AR jogar pro ponto é muito difícil. Porque muitos AR não sabem avançar. E o AR que joga no ponto, às vezes faz o contrário. Essa play, se ele fosse AR, ele teria vantagem. Porque ele conseguiria matar esse cara e um flick matava esse cara. Mas de SMT você não pode fazer isso. Isso aqui é play de AR. Entenderam? Mas tem AR que faz play de SMT. Que é ficar escondidinho, esperando a morte chegar. A SMT não espera a morte chegar. Valoriza a vida até o ponto que ele consegue jogar, dançar na área dele. Que seria matar os caras com vantagem de gunfight do close combat. Beleza? Isso aqui cara, esse conceito é muito importante. É o conceito mais importante de todos do hardpoint para quem joga dentro do ponto, no geral. Como todo mundo tem de jogar de dentro do ponto, ou fazer quebra-ponto,
esse conceito é a parte mais importante aqui da análise, tá? Se vocês puderem absorver alguma coisa, absorva isso. Spawn, tudo isso é legal. Mas nada se compara com você saber fazer o básico dentro do objetivo, que é valorizar a vida. Que ele vai sobreviver mais, pontuar mais e matar mais. Aceleração. Não, sou fixo. Toda vez que finalizar, toda essa primeira rotação, também que baixou o brilho do nada, toda vez que finalizar essa primeira rotação, Nossa, tipo, tem muito tempo. vale pro time todo, independentemente da arma, você tem que pensar em dominar o mapa. Rotação, você foca em domínio de mapa. Âncora, o OBJ é pra depois. Âncora, eu falo, é um posicionamento de âncora, né? Até o âncora mesmo, ele tem que focar em dominar o mapa, pra ter conforto. Então, o que ele poderia ter feito é já pensar em buscar a TV, o escuro, pra ter vantagem, tá? Mas ele não fez isso e acabou tendo complicações dentro do ponto. E uma ideia também de operador, que eu falei pouco até agora, até porque ele puxou pouco. Toda vez que você tiver operador, pense em dominar o ponto e defender o ponto. Ah, Might, mas eu não tenho um ponto. Faz o quê? Eu vou quebrar o ponto. Simples assim. Ah, Might, tem um ponto, mas eu não tô ponto. O ponto é nosso, por exemplo, agora. O ponto é nosso. Mas ele tem um operador. Ele faz o quê? Entra ponto e puxa o operador? Pode fazer. Mas ele pode fazer o corte de rotação, que seria a trap mais leiga, né? Mais passiva. Onde você vai matar os caras saindo da base, mas sem estar avançado na base deles. Por exemplo, o inimigo vai vir da onde? O que vocês acham? Alguém aí pode me dizer? Olhando aqui o minimapa, da onde que vocês acham que o inimigo virá? Sabendo que ele nasceu lá em cima. Vai vir do rato e da base. Da base TR, aqui embaixo. E Corretamente. ele pode vir escuro também. Aí falando de trajetórias, ele pode vir por quantas trajetórias? A Duas. rua, o rato, a liga, ele pode querer o pulinho, não pode? Ele não pode querer dar a volta, olha o minimapa, ele pode querer dar a volta pra matar esse cara e pegar geral Costa. Correto? Ele pode fazer isso. Então, até aí são 3. Nessas 3, tem 2 ramificações. Do escuro, ele pode escolher ITV. Da ideia de pegar a liga, ele pode querer cubo. Entenderam? Fora a rua. Então, no geral, são 5 1, pontos 2, 3, possível. 4, 5 trajetórias. 5 possibilidades de alguém aparecer, que é bem interessante. Mas no geral são 3. Mas, pô, sendo bem objetivo e óbvio mesmo, com certeza vai aparecer alguém aqui, rua e escuro, como o nosso colega disse. É muito provável. Porque é a forma mais fácil de chegar a ponto. Né? Mais rápida. Mais fácil não é, né? É escuro. Mas é a mais rápida. Se é a mais rápida, se ele me puxa um arco e joga por essas 2 trajetórias, ele mataria no mínimo 3. Concordam? Sabendo que vai nascer 5 lá embaixo, né? Ou está nascendo os players lá de baixo. Então, já seria uma ideia de usar o operador. Então, ou você usa... Primeira forma de usar operador. O operador. Isso aqui é um O jamaicano. É um O jamaicano, para quem não entendeu. Operador. Você vai usar de 3 formas. Primeira forma, você vai usar para defender ponto. Então vai ser DF de OBJ. De objetivo. Tá? Segunda forma, vai ser para quebrar. Então vai ser um Q, tá? DP. Quebra de ponto. E a terceira forma, eu vou chamar de K. Não é K constante, é K de kill. Onde você vai focar em matar quem está chegando no ponto. Entenderam a ideia? Então, a terceira forma é a forma menos importante de todas. Porque você só vai pegar kill. Ah, mas kill é importante? Muito importante. Tudo isso aqui é muito importante. A kill, nessa ideia, ela vai te dar pontuação, de série de pontuação. Então você vai pegar um aviãozinho, um míssil, e vai colocar pressão neles. Pressão significa que eles vão ter desconforto em sair da base. E mexe com o psicológico. É só vocês tomarem trap uma vez na vida, principalmente pros caras mais tryhard possível, que você vai ficar tiltado. Isso é importante, né? Na partida, deixar o inimigo tiltado. A outra forma seria a quebra, onde você vai valorizar o ponto. Então você vai limpar aquela área
que o inimigo tá, imagina que do nada cai uma bomba atômica aqui e elimina todo mundo. E essa bomba atômica se chama operador. Muito importante, né? A outra forma é você valorizar o ponto com o operador. Então, pode chegar inimigo ponto, então toma aqui o operador. Entendeu a ideia? Essas 3 formas, todo mundo tem que saber usar. Não importa o operador, não importa por onde você está. Tem que pensar em utilizar sempre nessas 3 formas. É a mais importante de todas. Não tem o que diferenciar. Claramente que existem situações específicas que você pode fazer além. Mas só depois que você fez uma das 3. Por exemplo, cheguei ponto com o meu arco. Tô ponto, matei todo mundo, eu posso sair para matar. Já limpei o ponto, meu time pega ponto. Fiz a trap, posso voltar ponto. Fiz a quebra, posso avançar. Então você pode fazer além depois de fazer uma das 3. Tudo bem? Ele usa o operador na ideia perfeita, né? De defender o ponto. Melhor que o suporte. Ela é suporte? Fala da SMT/R dele. Daí tá parecendo uma R mesmo. GG. Então, azarado aí, sem passagem infos pessoais do azarado. Ótima play dele. Ele iniciou de AR, lembrando, né? E conseguiu do nada mudar para SMT e jogar bem. Teve alguns pontos muito interessantes. Falei bastante de como funciona o Hardpoint Apocalipse. É o mapa da ranked mais legal de se jogar, na minha opinião, porque ele é fácil. Todo mundo consegue jogar ele bem. Porque ele é muito focado para o OBJ. Então você consegue ganhar de times que focam em pegar nuke muito fácil. O que fica legal. Não é um firing range que quem pega nuke geralmente tem vantagem, porque ele vai dominar todo o mapa e você não consegue fazer nada. Então por isso que eu prefiro bastante jogar esse mapa do que um Crash, um Fire Range. Então para quem joga Ranked, recomendo jogar bastante Apocalipse, principalmente depois de saber disso tudo.